Olá, amigos e amigas, tudo jóia com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez à série Verdades e Profecias da Bíblia. Meu nome é Eustáquio Andrade. Hoje nós vamos começar aqui a série, o sétimo tema dessa série, né? Eu espero que você tenha assistido todos os temas anteriores. Inscreva-se aqui no canal e deixe ali o sininho ligado para você receber notificações de cada vídeo que nós postamos aqui. Tá legal? Mas o mais importante é você compartilhar esperança. Não deixe, se você gostou, de enviar os links, tanto aqui do YouTube como no Facebook. Você pode compartilhar esperança. Estamos chegando aos últimos dias da história humana e, com certeza, muitos precisam saber sobre verdades importantes e profecias da Bíblia. Tá legal? Então, compartilhe esperança. Seja você um mensageiro de esperança em meio ao mundo de trevas, né? Muitas coisas inúteis sendo compartilhadas na internet. O mais importante é compartilhar esperança e vida eterna. Queridos, hoje um assunto importante, interessante. Nós vamos falar sobre os eventos da volta de Jesus. Eu convido você a fazer uma oração junto comigo. Vamos lá? Nosso Senhor e Deus, nosso querido Pai, obrigado mais uma vez estarmos aqui para estudar a Tua Palavra. E ao abrirmos a Bíblia e entendermos os versos que estão ali, pedimos que Teu Santo Espírito venha nos iluminar, nos abençoar. E que esses momentos aqui sejam momentos de paz em nosso coração, ao entendermos mais um pouquinho da Tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eventos da volta de Jesus. As coisas que ocorrerão no dia em que Jesus voltar. É importante saber isso? Talvez alguns vão dizer que isso não é importante. E realmente não é o mais importante. O mais importante sempre é estarmos preparados espiritualmente, não só para a volta de Jesus, mas para o dia a dia, o cotidiano da vida. É importante nós estarmos com a vida em paz com Deus, né? Em dia com Deus. Isso é o mais importante. Mas Jesus disse também em Mateus capítulo 24, principalmente a partir do verso 23, todo o capítulo ele fala da sua volta. E é importante sabermos, sim, os eventos da volta de Jesus para não sermos enganados. Muitos, disse Jesus, virão em nome dele, surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando sinais para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mateus 24, 23. Ele diz, vão surgir pessoas dizendo, olha que o Cristo chegou e voltou, está ali ou está lá, não acreditem. Então Jesus ele fala, eis que vos tenho predito, vai acontecer, vindo pessoas, né, ensinando coisas equivocadas com respeito a ele e com respeito à sua vinda. Portanto, é necessário, é importante conhecermos sobre a volta de Jesus para não sermos enganados. E muitas vezes, quando uma pessoa ensina algo equivocado sobre a volta de Jesus, ele também vai ensinar outras coisas equivocadas. E se acabamos acreditando em uma coisa, vamos acreditar no pacote inteiro. Normalmente é assim que funciona. Portanto, é importante você conhecer este assunto, os eventos da volta de Jesus, como ocorrerá. Já estudamos no vídeo 5 da série, né? Falamos sobre a volta de Jesus. Se você não assistiu, pare aqui e volte lá para depois assistir este, né? Que um é a continuação do outro. Mas aqui esse assunto é interessante. No estudo 5, vamos rever somente algumas coisas da promessa da volta de Jesus, né? Em Hebreus 9, é um dos mais interessantes versículos da Bíblia que fala da volta de Jesus. Ali diz assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Jesus aparecerá uma segunda vez. Ele apareceu a primeira vez há cerca de 2000 anos atrás, né? Morreu pelos pecados de todos, né? Jesus morreu pelo mundo inteiro. Mas, infelizmente, nem todos, muitos o aceitaram, mas nem todos aceitaram Jesus como Salvador e seu sacrifício também. Ele aparecerá a segunda vez sem pecado. A primeira vez ele carregou os nossos pecados, ele veio para morrer na cruz. A segunda vez ele não vem para morrer numa cruz, ele vem como Rei da Glória, o juiz de toda a terra, para restaurar
todas as coisas. Então aqui é bem claro, Jesus aparecerá uma segunda vez. Apocalipse 1:7, eis que vem com as nuvens, todo olho o verá. Não será uma volta secreta, como dissemos aqui e explanamos abundantemente no vídeo 5. Eis que vem com as nuvens, todo olho o verá. Ele será visto por todos. Mateus 24, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Veja, Jesus virá, né, e será visto por todos nas nuvens dos céus. João disse no Apocalipse, Jesus confirma aqui no livro de Mateus, virá como o Rei da Glória. Mateus 25 também, Jesus continua dizendo sobre a sua vinda, veja, versos 31 em diante. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. Veja, a volta de Jesus será um evento glorioso, todos os anjos do céu. Não ficará ninguém no céu. Apocalipse fala de um momento em que haverá silêncio no céu. Com certeza, será o momento em que Jesus virá à terra e não ficará ninguém no céu. Todos querem participar deste evento, virá todos, né? Haverá silêncio no céu. Veja, Jesus continua o verso 32, ele diz, todas as nações serão reunidas em sua presença. Ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita, né, os salvos, e porá os cabritos à sua esquerda. Então, bem claro aqui, Jesus, ele não vem secretamente, ele vem, será visto por todos, reunirá todas as nações, separará, né, salvos dos perdidos. Aos salvos, ele vai dizer, vinde benditos de meu Pai, na continuação do verso 34 e o 41. Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Para os perdidos, ele diz, apartai-vos de mim, malditos. Né? Para o fogo que está preparado, para o diabo e seus anjos. Portanto, aqui não há uma segunda chance. Jesus reúne todos, salvos estão salvos, perdidos estarão perdidos. O fogo eterno foi preparado para os anjos caídos. E todo ser humano que se identificou com eles na corrupção, na maldade, não aceitou a salvação de Deus, não se entregaram a Deus para ser transformados, vão compartilhar, infelizmente, do destino dos anjos caídos, né? A perdição eterna. Então, a Bíblia é bem clara nesse assunto. Quais os objetivos da vinda de Jesus? Para que Jesus voltará? A gente entende duas coisas. Primeiro, para resgatar os salvos. Isso é bem claro na Bíblia. Daniel, capítulo 12, verso 1, a palavra nos diz que haverá angústia, um tempo de angústia como nunca houve, mas o povo de Deus será livrado, né, nesse tempo. Se levantará Miguel para livrar o povo de Deus. Então, muitos acham que será livrado antes, não, será livrado depois. Em toda a história bíblica, o povo de Deus passa tempos de angústia e dificuldades. Por que no último tempo, né, o povo de Deus seria livrado? Não. O povo de Deus passará pelas tribulações, pela grande tribulação, pelas dificuldades, e é exatamente para livrar o povo de Deus que Jesus voltará. E Jesus voltará. A gente vê isso bem claro na palavra de Deus. Então, os salvos, quem são os salvos? São pecadores que se arrependidos, né, e transformados. Pessoas que permitiram, abriram o coração a Deus, pessoas, como qualquer pessoa, simplesmente que abriram o coração a Deus e, num processo de vida, Deus foi transformando cada vez mais a sua vida, o seu caráter, né, à medida do caráter de Cristo. Essa santificação é um processo não de um dia, mas é um processo que dura uma vida inteira. E a pessoa vai amadurecendo na fé, né, e na experiência cristã. Mas é preciso abrir o coração a Deus e fazer uma entrega total. Então, salvos serão pecadores que se arrependeram. Certo? Jesus virá resgatar os salvos. Isso é óbvio na palavra de Deus. E também Jesus virá para acabar com o pecado. Acabar com o pecado e aqueles que se associam ao pecado, ao mal, que não permitem que Deus os transforme. Esses são pecadores não arrependidos. A Bíblia vai chamar de ímpios, né? Perdidos ou pecadores. Lembrando que pecadores, os salvos também são pecadores, mas transformados pela graça de Deus e entregues a Deus. A natureza pecaminosa, todo homem existe. Nós temos essa natureza, nascemos com ela,
No entanto, ficamos com ela até a volta de Jesus. No entanto, Deus trabalha a natureza dos salvos para transformar a sua vida. Já os perdidos são pessoas que nunca se entregam, que vivem, né, do jeito que eles acham que devem viver, vivem no pecado, no erro, e acabarão, infelizmente, perdidos, porque não foram humildes para se render a Deus e serem transformados, né? Os salvos, veja só, salvos e perdidos. Nos salvos, haverão salvos que estarão vivos no dia em que Jesus voltar. E haverão salvos, e existem salvos, né, que já morreram e dormem no pó da terra, como vimos no estudo número 6, o estado do homem na morte. Esses salvos estão mortos no pó da terra, e aguardando a volta de Jesus, o momento para serem ressuscitados. Nós vamos ver isso aqui um pouquinho hoje também, rever. Certo? Então, salvos há dois grupos, aqueles que estão mortos e aqueles que estarão vivos por ocasião da volta de Jesus, né? Sobre a ressurreição, como nós falamos aqui, Jesus disse lá em João capítulo 5, verso 28 e 29, Jesus diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora, futuro, né, em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Ou, algumas traduções vai dizer, a ressurreição da condenação. Então, Jesus aqui diz claramente, haverá duas ressurreições, dois grupos. Primeiro grupo, para a ressurreição da vida. Esses morreram, mas morreram aceitando Jesus como Salvador. E aceitar Jesus como Salvador não é só falar da boca para fora, é aceitar do coração e viver o cristianismo, né, na vida prática. Então, aqui está o grupo dos salvos, né, dos que vão ressuscitar para a vida eterna, e um grupo vai ressuscitar para o juízo final, para a condenação final. Então, aqui não fala se vão ressuscitar simultaneamente. Aqui Jesus fala que haverá dois grupos que vão ressuscitar separadamente, né, mas o tempo da ressurreição deles a gente vai ver nos versos seguintes. Né? Aí mesmo no capítulo de João, verso 6, Jesus diz no capítulo 6, verso 39, Jesus diz assim: a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Algumas vezes na Bíblia, essa expressão está ali, a ressurreição do último dia. Então, é uma clara referência à ressurreição que acontece na volta de Jesus. O último dia é uma referência à volta de Jesus. Então, os mortos estão dormindo no pó da terra, aguardando a ressurreição. Se os mortos já estivessem vivos em algum lugar, a ressurreição não faz sentido, porque a ressurreição é a volta à vida, né? É a ressurreição do corpo e da vida em si. Nós estudamos sobre a alma vivente, nós somos uma alma vivente, não temos uma alma vivente. Portanto, a ressurreição, ela acontece, a volta à vida, ela acontece na volta de Jesus. Não faria sentido nenhum ter ressurreição se as pessoas já estão vivas em algum lugar. Correto? Nós já estudamos isso aqui. Volte lá no estudo anterior, no vídeo da série, o vídeo 6, você vai entender melhor esse assunto, se você não viu ainda. Então, a ressurreição ela acontece no último dia. E Paulo, falando à igreja de Tessalônica, lá no capítulo 4, ele vai falar sobre a ressurreição e esse último dia também. Vamos lá? Paulo diz assim para a igreja de Tessalônica: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, aos que morreram, né? Estão dormindo no pó da terra, para não vos entristeceres como os demais que não têm esperança. Quando morre um cristão, quando morre um familiar de um cristão, o cristão tem a esperança de rever os seus amados um dia, né? E Paulo continua: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará, veja, futuro, em sua companhia os que dormem. Então, nós cremos, Jesus morreu e ressuscitou. Isso é fato. E se ele morreu e ressuscitou, um dia ele vai trazer em sua companhia todos os que morreram, né? Isso é esperança.
E falando desse momento, Paulo diz, no verso 16, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Queridos, aqui é importante parar. Primeira coisa, o primeiro evento que acontece na volta de Jesus é a ressurreição dos mortos. Em Cristo. Todo aquele que morreu em Cristo ressuscita primeiro. Então, quando Jesus aparecer nas nuvens do céu com poder e grande glória, reunir todas as nações, né, na sua presença, o mundo inteiro verá a volta de Jesus, né, vão lamentar até, diz os textos, né? A primeira coisa que Jesus vai fazer é chamar os mortos à vida, né? Provavelmente Jesus vai estar aproximando da terra ainda quando os mortos, ele chama os mortos para vê-lo também voltar. Então, o primeiro evento da volta de Jesus é a ressurreição dos mortos. E Paulo agora vai dizer no verso 17, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles que ressuscitaram, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Interessante que Jesus não pisa na terra, mas os salvos serão arrebatados, levados. Este é o arrebatamento que a Bíblia fala, né? Onde todo olho verá, Jesus virá com poder e grande glória, os mortos ressuscitarão, né? Toda a terra verá, né? E vão lamentar, inclusive. Aqui não fala nada de secreto, não há nenhuma evidência nesse texto e em outros textos da Bíblia que fala de uma volta secreta, como já falamos. E aqui Jesus vem e ressuscita, então, todos os salvos. E ele diz, Paulo, nós os vivos, obviamente ele se coloca como se estivesse vivo naquele dia, quando ele escreve essa carta. Mais tarde ele sabe que ele iria morrer e iria fazer parte do outro grupo, né? Mas Paulo ele escreve aqui, nós os vivos, porque a mensagem da volta de Jesus ela é sempre presente, né? Então aqui Paulo fala que Jesus voltará e nós vamos ser arrebatados juntamente com aqueles que ressuscitaram. Amém? Aquele dia da ressurreição, o último dia, o dia da volta de Jesus, será um dia maravilhoso. Nós fazemos muitos funerais e ali as famílias enterram em lágrimas, né, os seus queridos. O cemitério é um lugar triste hoje, mas aquele dia o cemitério será um lugar mais feliz da terra, né, onde haverá muita felicidade. Famílias vão se reunir. Famílias que foram separadas pela morte e tiveram o coração partido, né, terão a oportunidade de se reencontrar, pais e filhos. Filhos serão entregues novamente aos seus pais. Os pais serão entregues aos seus filhos. Né, e será um dia, um momento glorioso e feliz também para as famílias, né? Agora, o que ocorrerá com o corpo dos salvos que estiveram vivos por ocasião da volta de Jesus? Porque a Bíblia diz que os mortos ressuscitam já com o corpo perfeito. Mas e os salvos que estarão ali doentes, né, com a natureza pecaminosa ainda, estarão ali, às vezes alguém pode estar ali com uma doença terminal, alguém pode, às vezes, ser um deficiente físico. O que acontecerá com o corpo dos salvos antes de serem arrebatados? Veja ali, Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 51. Paulo diz assim, eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Nem todos vamos morrer, mas todos nós seremos transformados. Ele continua, verso 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ou seja, numa piscada, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados, né? Os mortos vão ressuscitar perfeitos. Eles morreram por causa da corrupção do pecado, por uma doença. Muitos morreram martirizados, né? Mas agora eles ressuscitam incorruptíveis. E os vivos serão transformados. E Paulo fala no verso 53, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal
se revista da imortalidade. Ou seja, até a volta de Jesus, os salvos terão a natureza ainda humana, pecaminosa. Né? Não serão pessoas que estarão pecando abertamente, nada disso. É a natureza nossa, que é a natureza humana, ainda estará ali arraigada no coração. Quando Jesus vier, essa natureza será tirada e transformada. E os salvos, né, espero que todos nós estejamos lá, seremos tão puros como Adão foi criado. A pureza, uma coisa que nós nem entendemos o que é, mas é uma pureza e santidade será devolvida ao ser humano. Coisa que foi tirada por causa do pecado. Então aqui tudo que é corruptível, né, será tirado. Então os mortos já ressuscitam perfeitos. E os vivos que estarão ali, antes de serem arrebatados, serão transformados numa piscada de olhos. Né? Aquele que tiver um defeito físico, né, um aleijado vai passar a andar, os seus braços serão devolvidos, o cego vai ver. Né? E não é assim que diz a palavra? Né? Então, todos serão transformados maravilhosamente. Amém? Paulo continua, e quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e que o que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Ali, né, a morte perde valor para os salvos, né? E os salvos alcançarão a vitória dada por Deus, a vitória e a vida eterna a partir daquele momento. O que serão aqueles que ressuscitarem na volta de Jesus? O que diz a Bíblia sobre eles? O que são eles? Né? E o que será feito deles? Veja Apocalipse 20, verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com ele 1000 anos. Veja, aqui diz que bem-aventurado, o que é bem-aventurado? É mais que feliz. Bem-aventurado e santo é o que tem parte na primeira ressurreição. Porque a primeira ressurreição, os salvos ressuscitarão primeiro, esse grupo é o grupo de salvos. Então eles são felizes, bem-aventurados. Quem está na outra ressurreição será a ressurreição dos perdidos. Os perdidos vão ressuscitar para o juízo eterno. Eles já morreram uma vez aqui nesta vida, ressuscitam para o juízo final e lá morrem novamente. Então a Bíblia aqui fala da segunda morte. Não terão a segunda morte. Nós vamos explicar isso melhor no próximo estudo. Não perca. No vídeo número 8, tá legal? Então aqui, outra coisa importante, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Aquele que vencer, disse Jesus, Apocalipse capítulo 3, farei sentar no meu trono, não é isso? Jesus então fará dos seus salvos sacerdotes, né? E reinarão com ele um período de 1000 anos. Então, na sua vinda, na ressurreição dos mortos, começa um período especial de 1000 anos. E este é o tema do nosso próximo vídeo, o milênio. Tá legal? Reinarão com Cristo onde? Onde reinarão? Veja, isso é algo interessante também. Em João, capítulo 14, Jesus disse aos discípulos, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Ele continua, na casa de meu Pai há muitas moradas. Onde é a casa do Pai? No céu, né? Obviamente. Então Jesus está dizendo para os discípulos aqui, e também essa promessa chega a nós, hoje. Na casa de meu Pai há muitas moradas, pois vou preparar-vos lugar, e voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então Jesus prometeu aos discípulos e a nós que um dia ele vai voltar. Ele foi preparar lugar, né? E um dia voltaria. E como ele não voltou, ninguém está lá ainda nesse lugar, na casa do Pai. E ele está também aguardando o dia da sua vinda. Ele diz, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então Jesus levará os salvos para a casa do Pai, o lugar que ele foi preparar. Nos próximos temas também veremos esse lugar. Paulo fala em Hebreus da cidade celestial que Deus preparou, a nova Jerusalém, a Jerusalém celestial. Muitos estão brigando aqui por causa de Jerusalém aqui na terra, mas Deus tem preparado uma Jerusalém, uma cidade celestial.
é algo superior e muito mais sublime, né? Portanto, fica bem claro que Jesus levará os salvos para a terra. Mas é interessante também, em Mateus capítulo 5, Jesus diz que os mansos herdarão a terra, né? Depois do milênio, Deus fará novo céu e nova terra. Então, aguardem o próximo estudo para saber quanto vai se cumprir essa promessa de Jesus em Mateus, quando ele diz os mansos herdarão a terra, né? Primeiro, um período de 1000 anos com Cristo na casa do Pai, no céu. Depois do milênio, Deus fará novo céu e nova terra, né? Nós vamos estudar isso. Então, veja, o objetivo da vinda de Jesus é resgatar os salvos na sua vinda. É bem claro, né? Ele vai acontecer a ressurreição dos mortos em Cristo, transformação dos vivos em Cristo e arrebatamento dos salvos, né? Os salvos serão arrebatados. Agora, como serão arrebatados? Vão sair levitando para cima? Veja que interessante Jesus falando aqui em Mateus 24, na sua vinda, ele fala, então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem, verso 30, né? Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos, verso 31, com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Verso 31. Então, a maneira que Deus fará o resgate dos salvos, Jesus ele não pisa na terra, segundo Mateus capítulo, segundo a carta que ele escreve à igreja de Tessalônica, capítulo 4, ele vai ficar nas alturas e vai enviar os anjos. Ele vai enviar os anjos. E os anjos, então, virá resgatar os salvos, né, e serão levados pelos anjos para encontrar Jesus nas alturas. Será um momento glorioso. Primeiramente, famílias se reencontrando, né? Depois, os anjos, com a glória de Deus ali, brilhando sobre eles, descendo para nos encontrar. Você vai conhecer naquele dia, com certeza, aquele anjo, o teu anjo da guarda, aquele anjo que te acompanha, com certeza, que tenta te animar em momentos difíceis, aquele que, por muitas vezes, talvez, com certeza, livrou você dos perigos, da morte, né? Você já teve situações que você poderia ter morrido ou passado por uma circunstância difícil, teve algo ali acontecendo, com certeza, os anjos estão envolvidos, né, na nossa salvação, na vida humana. E naquele dia você vai conhecer aquele ser que esteve ao teu lado te ajudando. Ele vai se apresentar a você e dizer, seja bem-vindo ao reino de Deus, e conduzirá você até Jesus, o Salvador. Que dia maravilhoso será aquele dia da volta de Jesus, não é verdade? Seremos arrebatados juntamente com eles, né, com os mortos que ressuscitaram, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nas alturas, ou nos ares, algumas traduções vão dizer, né? Então, é bem claro isso aí, será um dia glorioso. Jesus não só virá para salvar os salvos, mas também virá, como já dizemos, para acabar com o pecado e acabar com os seres também corruptos que estragam a terra, que destroem a terra, pessoas que estão na corrupção, pessoas que estão enganando os outros, pessoas que estão ensinando coisas erradas e filosofias e ideologias erradas, pessoas que não se entregam a Deus para ser transformados, né, pela palavra, pelo poder da palavra de Deus. Então, o fogo eterno, né, a destruição final, será para os anjos perdidos, porque eles se rebelaram contra Deus no céu. Vimos isso no terceiro estudo, no terceiro vídeo. Mas também todos aqueles que se associaram ao pecado terão o seu fim também, e Deus vai restaurar todas as coisas. Então, o objetivo da vida de Jesus será também terminar com o pecado, com perdidos e ímpios, né? Os perdidos, eles também têm 2 classes, né? Tem os perdidos que estarão vivos por ocasião da volta de Jesus, né? E tem os perdidos, aqueles que morreram, que já morreram e morreram perdidos, não morreram salvos. O que acontece com eles também, né, na volta de Jesus? Veja, a carta que Paulo escreve, a segunda carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, Paulo vai falar aqui do anticristo, que ele será destruído na volta de Jesus. Mas o texto aplicado ali para a destruição do anticristo é o mesmo texto que Isaías aplica
a destruição de todos os pecadores. Então, esse texto falando do anticristo, que será destruído, né, é o mesmo texto que nós vamos aplicar também para todos os perdidos. O que acontece com eles na volta de Jesus? Ali diz assim, então, verso 8, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Veja, aqui está falando da vinda de Jesus. Na sua vinda, ao ele se manifestar, vai destruir o iníquo, o anticristo, e com ele todos aqueles que se associam a eles. Vamos lá em Isaías capítulo 11, verso 4. Ali também Deus diz assim, ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Então, todos aqueles que se associam ao mal, se associam ao pecado, se associam aos anjos na sua filosofia de vida, e de alguma forma estão destruindo a terra ou influenciando o mal de alguma forma, não se entregando a Deus para ser transformados, essas pessoas serão destruídas, né, pelo sopro da boca de Deus. Veja lá, Apocalipse capítulo 6 também fala do momento da volta de Jesus. E qual será a reação dos perdidos? Né? O contexto aqui é a volta de Jesus. Veja Apocalipse 6, verso 14 em diante. E ali diz assim, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Aqui falando da volta de Jesus, bem claro isso aqui. O contexto aqui, você vai entender que nos versos seguintes, né, o céu recolhe-se como um pergaminho. Pergaminho é aquele livro em forma de rolo que abre e fecha. Né? De alguma forma, a natureza, na volta de Jesus, as nuvens, o céu, tudo será transformado, né? Tudo vai acontecer. Eventos ali, o céu indo e vindo, coisas maravilhosas que vão acontecer, né? No momento da volta de Jesus, o céu se abrindo, né? Todos os montes e ilhas serão movidos do seu lugar. Jesus volta também na 7ª praga de Apocalipse capítulo 16. Haverá 7 pragas na terra antes da volta de Jesus. A 7ª praga já acontece na volta de Jesus. E ali fala de um grande terremoto, como jamais houve na história. Aqui diz que todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Com certeza, por causa do impacto desse grande terremoto. Todas as montanhas. Jeremias vai dizer que todas as cidades serão derrubadas na presença de Deus. Veremos isso no próximo estudo. Não ficará pedra sobre nenhuma construção. Tudo vai ruir, toda a construção humana, toda a terra vai se levantar, será mexida, né, na volta de Deus com esse terremoto. Então será um evento universal, né? De toda a terra vai sofrer. Ninguém vai precisar, né, ficar sabendo por outros a volta de Jesus. É um evento que vai parar a terra à volta de Jesus. Continuando, ali com um grande terremoto, ilhas se movendo, os montes se movendo, as cidades caindo, né, e Jesus vindo, de repente, diz ali o verso 15, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Veja, com o grande terremoto, os montes, as cidades, os prédios vão fazer muitos escombros e buracos. E os homens, né, perdidos, desesperados, porque estão vendo a glória de Deus, não vão querer encarar a Deus. Então eles vão fazer, no desespero, correr para os buracos para se esconderem, né? Tanto dos montes como dos escombros das cidades, e vão dizer, para se esconder, né? Ele vai dizer aqui, no verso seguinte, diz assim, e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, né? Chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Chegou o grande dia da ira de Deus. A ira de Deus contra o pecado, contra o mal, contra a corrupção. Né? Quem é que pode suster-se? Quem vai poder ficar em pé? Então, os perdidos vão dizer para os montes, para as pedras, cair sobre nós.
Escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Portanto, será, queridos, infelizmente, muitas dessas pessoas nunca fizeram uma oração. E aqui, eles vão fazer o último pedido, a última oração. Eles vão pedir para que os escombros caem sobre eles, para que eles morram, para que eles não tenham que encarar a Deus. A última oração dos perdidos, talvez a única para muitos, vai ser pedir a morte, né? E depois que todos os eventos ali se completarem na volta de Jesus, Deus atenderá esta oração. Deus atenderá este pedido e vai com o sopro de sua boca, né? Na realidade aqui é só algo simbólico. Ele vai tirar o fôlego de vida dos perdidos e eles então morrerão. Por quê? Se Deus agora, levando os salvos para o céu, deixar aqui na terra destruída completamente, deixar as pessoas vivas, e o diabo aqui com elas, Satanás estará aqui, né, por um período de 1000 anos, nós vamos entender isso no próximo estudo. Satanás iria acabar com a vida dessas pessoas, iria fazer um sofrimento terrível para eles. Então, na sua misericórdia ainda, né, Deus então tira o fôlego de vida dessas pessoas. E elas caem mortas. Né? A gente vai entender isso. Lembre que Jesus disse, ele reúne todas as nações, para os salvos, vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino. Para os perdidos, né, ele não dá uma segunda chance. Ele diz, apartai-vos para o fogo eterno, que virá no julgamento final, que vai acontecer depois dos 1000 anos. Nós vamos entender isso no próximo estudo, tá legal? Então aqui, queridos, bem claro, né? Agora, o que acontecerá com os perdidos que já estavam mortos e não ressuscitaram ali na volta de Jesus? Ali diz, então, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E os outros mortos que morreram perdidos naquele dia da volta de Jesus? Né? Apocalipse capítulo 20, versos 5 e 6. Verso 6 já fala, bem-aventurado aqueles que têm parte na primeira ressurreição. O contexto de Apocalipse capítulo 20 é a volta de Jesus, aonde Jesus voltará e vai prender Satanás por um período de 1000 anos. E ali claramente a sua vinda, porque ali vai falar da ressurreição dos mortos, né? E do início do milênio. Então veja ali, Apocalipse capítulo 20, verso 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem 1000 anos. Aqui está falando da prisão de Satanás, no momento da volta de Jesus, ele será preso. Hoje ele está solto na terra. Tem gente que fala que o diabo está preso. Não. Se a terra está desse jeito e ele está preso, imagina se ele estivesse solto, né? Então ele está solto. Por isso que a terra está pior ainda, né? As decisões humanas, o ser humano que decide, o diabo não pode forçar ninguém a fazer nada, né? O mal, a pessoa que tem decidido na sua mente a fazer o mal. Então a terra está desse jeito por causa das decisões humanas. Agora é óbvio que ele sugere, ele influencia, né? Mas as pessoas têm que aceitar a sua sugestão. Por isso que a terra está cheia de corrupção, de maldade, né? Porque ele está aqui, como esteve sempre, fazendo mal, mas na volta de Jesus ele é preso. Será preso no abismo por um período de 1000 anos. E aqui diz que os mortos vão ser ressuscitados, como a gente já viu, os mortos em Cristo. Agora, os restantes dos mortos não revivem até que se completem 1000 anos. Né? Ou seja, depois dos 1000 anos, eles vão reviver. Então, é bem claro o texto. Agora, o restante do verso 5 está unido com o verso 6. Ali diz assim, esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então, o restante do versículo 5, que fala esta é a primeira ressurreição, está ligado ao verso 6, não ao começo do verso 5. Né? A primeira ressurreição é a ressurreição dos salvos. Bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Não passarão pela segunda morte, e já falamos aqui, serão sacerdotes e reinarão com Cristo um período de 1000 anos. Então, em resumo, queridos, os salvos e os perdidos. Salvos, aqueles que morreram salvos, serão ressuscitados na volta de Jesus, e juntamente com os vivos que estarão ali salvos, serão transformados os vivos, e ambos, todos juntos, serão arrebatados para encontrar Jesus nas alturas. Já os perdidos, né, os que morreram perdidos, continuam perdidos, mortos, né, no pó da terra, até que se completem 1000 anos, ou seja, depois dos 1000 anos, eles ressuscitarão. E os que estarão vivos na terra por ocasião da volta de Jesus, vão se unir aos que já morreram, perdidos, e vão ficar mortos ali por um período de 1000 anos. A terra ficará
vazia. Vamos entender isso no próximo vídeo. E vamos dar evidências suficientes para você entender isso aí, né? E os salvos serão levados para o céu e estarão com Cristo por 1000 anos, reinando lá e eternamente também. Tá legal? Queridos, como nós dissemos aqui no início, é importantíssimo conhecer sobre a volta de Jesus para não ser enganados nesse aspecto. Se você é enganado nesse aspecto, é uma porta aberta para você ser enganado em outros assuntos também com relação às verdades bíblicas, né? Mas o mais importante, e também importante, é você estar preparado para esse dia. Não adianta nada você ouvir aqui argumentos e ensinamentos sobre temas bíblicos se você não abre a porta do coração para que Deus trabalhe em sua vida. Muitas famílias estão arruinadas, a sociedade está caindo, né? A corrupção generalizada. Mas Deus tem batido na porta do coração das pessoas para entrar na vida das pessoas, salvar as pessoas, restaurar famílias. Deus é poderoso e sua palavra também. E se você, ouvindo os argumentos que nós estamos colocando aqui, ensinando assuntos importantes, mas se você não abrir a porta do seu coração, é em vão tudo que temos falado aqui. Não te ajudará em nada. Portanto, Deus está chamando homens e mulheres, filhos e filhas, pais e mães, para se entregarem a Ele, abrir a porta do coração e abrir a porta da família, para Ele entrar e fazer um milagre. Você que está nos ouvindo neste momento, Deus abençoe a sua vida. E que você abra o seu coração a Deus. Rogue a Ele, clame a Ele, ore a Ele, fale a Ele como um amigo. Se chegue a Ele, né, como um Criador, como um Deus Salvador, e o Espírito Santo como um Deus Consolador que vai te ensinar e vai te guiar nesta vida. Que Deus possa lhe abençoar e lhe guardar. E que você possa estar juntamente com sua família, né, em pé, olhando para Jesus no dia que Ele voltar. E quando nós olhamos para os sinais desse mundo, entendemos que em breve Jesus voltará. O mundo já está com um cenário preparado para a volta de Jesus. As profecias têm se cumprido de maneira maravilhosa. E tudo que está acontecendo no mundo, que estamos passando por essas crises terríveis de sofrimento, só nos diz uma coisa: em breve Jesus voltará. Deus abençoe você e sua família. Amém? Vamos orar primeiro? Nosso Deus e eterno Pai, obrigado pelo estudo que tivemos hoje. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra que nos dá esperança, que nos transforma, e que o Senhor possa, ó Pai, operar na vida de cada um que está ouvindo nesse instante e fazer um milagre da transformação e da salvação. Não só neles, mas que eles possam ser portadores de esperança para os amigos e para a família também. Com muita paciência, orar por todos, para que toda a grande família esteja salva no dia que o Senhor voltar. Obrigado, em nome de Jesus oramos. Amém. Deus abençoe, queridos, mais uma vez. Recomendamos o site biblia.com.br/curso. Lá você encontrará muitos cursos. Assista também a TV Novo Tempo, que é uma TV abençoada por Deus, né? Você pode assistir nos canais da Sky, da Oi, da Claro, da NET, e também por esse link aí, ntplay.com ao vivo. Ali você não precisa de baixar nada, só clicar esse link aqui no teu navegador, né? E você pode assistir a TV Novo Tempo. Compartilhe esperança, né? Compartilhe o link tanto do YouTube como do Facebook desse vídeo para que as pessoas possam conhecer. Não fique conhecimento só para você. Compartilhe esperança. Amém? Deus abençoe. Até o próximo estudo. Até breve.